Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não conhece, meu nome é Ayla e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês já estão bem acostumados de tanto ouvir eu falar isso, ele vai ser bem interessante. Hoje a gente vai analisar redação e nota 1000 na prática. A redação escolhida vai ser do ano de 2022, que foi o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. A redação que eu vou estar recitando aqui vai ser do Luiz Felipe de Brito. A fonte é do g1.globo.com. Vou deixar aqui na descrição para você estar acessando o link para ver outros exemplos de modelo de redação nota 1000. A gente vai estar utilizando o nosso checklist de projeto de texto. Uai, então você quer dizer que eu só posso usar esse projeto de texto, não posso usar o outro? Não é isso que eu quero dizer. Claro que você pode usar outros, mas o que eu vou estar compartilhando aqui são os modelos mais vistos, aqueles que tiram nota 1000. Mas fica a seu critério, porque foi o que me ajudou a alcançar 900 mais. Então, já estamos no caminho certo. Uai, até hoje eu não consigo entender nada de redação. Meu filho, minha filha, vem aqui comigo que agora a gente vai entender. Chega mais. Bom, aqui está o papel que eu utilizei de como se fosse da prova mesmo, né? Tem 30 linhas. É bom você conseguir arrumar assim também, melhor do que caderno, mas se não tiver como treinar com folha como se fosse simulação da redação mesmo da prova, você pode utilizar de caderno, não tem problema. Uma dica que eu dou, se eu já falei nos outros vídeos, é bom você reescrever redações nota 1000 e de outros vestibulandos que tiraram essa nota, porque assim você vai desenvolver uma letra miúda, porque você vai precisar de muito espaço, e as pessoas falam, nossa, sua letra é tão pequena, gente, minha letra era tão grande antes, mas de tanto treinar para fazer caber, deu certo. Que pega lá um exemplo de redação para vocês tentar reescrever, porque vocês vão ver que se vocês não diminuir a letra, não vai caber tudo. Igual o Luiz Felipe, ele fez em 5 linhas. Eu gastei meio que 6 linhas aqui, né? Gastei um pouquinho mais. Para vocês terem ideia, se isso aqui já tá pequeno, imagina a letra dele. São coisas que a gente vai vendo na prática mesmo. Então vamos lá. Estou aqui com o meu checklist aqui do lado, escrevi no caderno. E como a gente viu no vídeo anterior, vamos começar pela introdução, né? Que é o certo. Vou estar lendo aqui e vou estar falando algumas coisas. Aí vocês acompanhem comigo. O poeta modernista Oswald de Andrade relata, em Erros de Português, que sob um dia de chuva, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Paralelamente, no Brasil atual, há uma manutenção de práticas prejudiciais não só aos silvícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. Bom, e essa foi a introdução do Luiz Felipe. Coisas que a gente tem que lembrar aqui. Vou até pegar o checklist aqui para vocês acompanhar. Aqui. Introdução. O passo a passo é repertório pertinente, tema contextualizado, tese explícita. Aqui detalhe, 7 linhas, 3 a 4 períodos, elementos coesivos que são conectores entre os períodos, que são os intraparágrafos, né? 7 linhas. Aqui eu escrevi em 6, né? Mas como é o texto do Luiz Felipe, ele escreveu em 5. Aí vocês podem conferir lá no site G1, porque lá tem a foto. Geralmente a introdução é feita de 3 a 4 períodos, ou seja, né, como eu expliquei, escreve um pouco, ponto, escreve mais pouco, ponto. Aí aqui a gente contando, vamos ver, ponto aqui, 1, 2, 3 períodos. Ele escreveu em 3 períodos, então tá dentro da média do padrão, que geralmente são os mais vistos nas redações nota 1000. E os elementos coesivos. Aí agora aqui você vai entender o que são os elementos coesivos, conectivos, operadores e intraparágrafos. Eu até coloquei em vermelho, né? Que são esses aqui. Escreve mais um pouquinho, ponto. Depois do ponto, você vai pegar alguma palavra que vai conectar um período a outro, né? Que geralmente é depois do ponto. Aqui, ó. O paralelamente, eu escrevi até vermelho para destacar. E com efeito. São os operadores intraparágrafos aqui. Na introdução, não é necessário operador argumentativos interparágrafo, que são entre
os parágrafos, porque não tá ligando ao outro, porque é o primeiro parágrafo, então não há necessidade, ok? Aí é bom também você ter marcadores de texto, porque vai te ajudar bastante nisso, para localizar, a entender. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar o repertório pertinente de rosa, tema contextualizado de amarelo e tese explícita de verde. Aí, como você definiu as cores que você vai identificar, repertório, tema, tese, então você vai agora marcar na redação que você reescreveu. O primeiro passo é repertório pertinente, não é? Que, vamos assim dizer, né, de maneira mais fácil, é uma citação. Aqui a gente pode ver que o Luiz, ele utilizou um poema, um texto do Oswald de Andrade, que no caso foi ele de português. Aí ele aqui fala um pouquinho, enfim. Então vamos marcar aqui. Pronto. Então esse aqui foi o repertório que ele utilizou. Aqui eu não vou marcar, porque aqui já está identificado o que eu coloquei e escrevi de caneta vermelha, né, para vocês saberem que é o operador argumentativo intraparágrafo. E agora, o próximo passo é tema contextualizado, que vai ser de amarelo. Então, depois da gente citar um repertório, a gente vai contextualizar, ou seja, relacionar o repertório com o tema, né? O que esse texto do Oswald tem a ver com o tema, desafios para a valorização de comunidades povos tradicionais no Brasil. Aí ele vai falar aqui, no Brasil atual, a manutenção de práticas prejudiciais não só aos civícolas, mas também aos demais povos e comunidades tradicionais, como os pescadores, que é o que está falando aqui no título. Aí depois vem outro operador argumentativo, intraparágrafo, e por fim, a tese explícita, que no caso agora ele vai falar os dois argumentos, A1 e A2, que ele vai falar sobre o desenvolvimento 1 e 2 respectivamente. Com efeito, atuam como desafios para a valorização desses grupos, a educação deficiente, acerca do tema e a ausência do desenvolvimento sustentável. No caso, é esses dois aqui, de maneira mais pontual, educação deficiente acerca do tema e ausência do desenvolvimento sustentável, mas a gente pode marcar isso aqui tudo, porque são as palavras que ele utilizou para construir a tese explícita dele. Até aí tá dando para entender? E, Waila, quais operadores argumentativos eu posso utilizar? Então, gente, existem vários. Alguns para dar a entender coisas em relação à adição, de adversidade, de conclusão. Vou deixar aqui na descrição um link para vocês acessarem de exemplos de como você pode estar utilizando aí no seu texto da melhor forma possível. Aqui ele utilizou primeiramente o paralelamente, né, que traz a ideia de comparação, semelhança. Depois, o com efeito, já traz a ideia de causa-consequência. Por isso que quando você for escolher os seus dois argumentos, pode ser causa-consequência, duas consequências, duas causas, entendeu? Então, cada operador argumentativo, ele traz alguma ideia. Por isso que você tem que já ir treinando com os mesmos tipos para você conseguir encaixar certinho. Porque às vezes tem gente que usa um paralelamente, sendo que não quer dizer paralelamente, né? É uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo dizer. Outra coisa que é muito importante é vocês colocarem as principais palavras, colocar as palavras-chave do tema, principalmente na introdução. Geralmente, os temas das redações são problemas que a sociedade brasileira enfrenta. Então, o Enem ele vai trazer isso e ele vai querer que você tente resolver. Né? Por isso que geralmente são titulados como desafio. Aí aqui as palavras-chave que a gente pode pegar: valorização, comunidades e povos tradicionais, e geralmente é no Brasil mesmo. Aqui, o Luiz, ele colocou Brasil, ele citou aqui, igual tem aqui, Brasil, comunidades e povos tradicionais. Ele utilizou os silvícolas, povos e comunidades tradicionais, pescadores. Ele quis estar mais do que era necessário. Né? Quanto mais você demonstra saber sobre o tema, melhor. E os textos motivadores ajudam muito nisso, né? Citando um exemplo. O primeiro Enem que eu participei foi de 2022. Apanhei muito, tá? Eu lembro que lá eles colocaram nos textos motivadores, eles citaram alguns povos e comunidades tradicionais. Se eu não me engano, esses aqui estavam até no meio. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Foi uma coisa bem, acho que mais dinâmica, simples, mas de uma maneira eficaz, que dá para entender.
Já ouviu aquela frase, galinha que anda com pato morre afogado? Então, tenha boas companhias, ó, pegue boas referências, tá aqui, onde com os melhores, porque você vai se tornar mais parecido com ele, né? Caso vocês querem vídeos mais assim, comenta aqui embaixo. E realmente isso aqui me ajudou muito a entender na prática como eles gostam. Não é um bicho de 7 cabeças. Para a gente conseguir entender a redação nota 1000, para a gente conseguir desenvolver, a gente tem que analisar linha por linha, palavra por palavra. Resumidamente é isso e até o próximo vídeo.